Hoje a gente vai falar sobre a cobrança social e pessoal por produtividade em época de pandemia. Um assunto bastante interessante que me pediram, especialmente esse grupo do GEPA da Unesp de Jaboticabal. Então sejam todos bem-vindos, espero que vocês todos aproveitem. Eu gosto de começar com esse racional teórico porque esse assunto denota muito mais o entendimento de como as coisas funcionam no nosso cérebro para a gente poder mudar a experiência do que propriamente simplesmente colocar em prática as dicas que a gente tem para falar. Quando você começa a entender como é que o teu cérebro funciona, por que você procrastina, por que você se sente cobrado, quando é que você tem que fazer coisas diferentes, entender o processo ajuda muito mais. Ô Isa, seja bem-vinda, obrigado. Tio Caleiso, né Isa? Deixa você comigo. No inbox a gente conversa, vamos lá. Carol Gazzoni, seja bem-vinda, achei que você não fosse entrar. Jana Big, Leninha Tedes, Ana Paula Castelo, todos muito bem-vindos, obrigado pela presença de todos. Então já fiz o meu comercial, eu já enrolei um pouquinho. Vamos começar a falar sobre cobrança social e pessoal pelo aumento da produtividade. Primeiro entendendo o seguinte, por que em época de pandemia a gente se sente mais cobrado por aumentar a produtividade? Por uma questão simples de funcionamento cerebral. Como é que as coisas funcionam? A gente, toda vez que está passando por um problema, por estresse, isso acaba tende a reduzir a nossa produtividade, porque reduz motivação, aumenta a ansiedade, enfim. E obviamente que agora isso acontece num contexto amplo, global, mundial. Está todo mundo se sentindo pressionado para melhorar, aumentar a produtividade, porque está todo mundo passando junto por isso. Né? Literalmente o mundo inteiro está passando por esse processo emocional e por esse desafio difícil, uma coisa que vai mudar inclusive os relacionamentos, já está mudando a forma com que as pessoas se relacionam. Mas eventualmente, se uma pessoa passa por um problema, tá, por um desafio pessoal ou profissional por longo tempo, como eu já passei por vários na minha vida, a tendência também é diminuir a produtividade. Por quê? Por conta da maneira que as coisas funcionam na nossa vida. Via de regra, a gente tem dois tipos de distração. E as distrações, obviamente, que reduzem a nossa produtividade. Esses dois tipos são as distrações externas e as internas. Distrações externas são aquelas, obviamente, quando a gente escuta um barulho ou quando tem um vizinho martelando a parede, como às vezes acontece aqui no prédio onde eu moro, a gente está tentando trabalhar, estudar, e o cara tá com a furadeira, ou quando você passa alguém na sua frente, ou toca o teu celular e você escuta uma mensagem e aquilo chama a sua atenção, você já não está muito focado no que você está fazendo e você acaba desviando sua atenção para lá. Mas o que é mais difícil da gente lidar são as distrações internas, que tem a ver com as nossas emoções. Sempre que a gente é desafiado emocionalmente, quando a gente começa a evocar emoções negativas como medo, frustração, ansiedade, raiva, culpa, tristeza, todas essas emoções chamadas de negativo, e aqui eu já faço um adendo, todas as emoções são importantes e elas têm um porquê de acontecer. Então quando a gente diz emoção negativa, a gente está se referindo mais à dificuldade de sentir, de não gostar de sentir aquela emoção, mas ela tem uma finalidade e ela serve sim para alguma coisa. Mas toda vez que a gente evoca a emoção negativa, a gente tende a reduzir um pouquinho a produtividade porque a gente se distrai. E por que se distrai? Por conta do processo evolutivo, como foi formando o nosso sistema nervoso central. Então a maioria das pessoas aqui na sala é da área da saúde, eu só vou recordar um pouquinho de como isso funciona, mas quem não é da área da saúde eu também não vou entrar em muito detalhe, então não se preocupa porque é perfeitamente possível de ser entendido. A gente sabe que dentro do canal vertebral a gente tem a medula, que também faz parte do sistema nervoso central, que quando entra na caixa craniana ela já encontra o tronco encefálico, que são aquelas três estruturas do sistema nervoso central: mesencéfalo, ponte e bulbo na sequência, já logo aqui atrás da cabeça. E o tronco encefálico, a gente sabe, é a estrutura que cuida das nossas funções vitais, cuida da nossa respiração, cuida de pressão arterial, frequência cardíaca, cuida das funções orgânicas que nos mantêm vivos. Todos os animais, inclusive os animais inferiores, têm isso, né? Aí acima um pouquinho do tronco encefálico, a gente começa a ter o sistema límbico, que é aquela série de estruturas relacionadas ao nosso sistema emocional.
é ali que as nossas emoções ficam armazenadas. Também os animais inferiores possuem o sistema límbico. E por cima do sistema límbico é que foram sendo formados outros anéis que foram gerando então essa região superior do cérebro, que é o neocórtex, que é onde a gente processa o nosso pensamento. É o local onde a gente consegue processar as estratégias, o planejamento. É ali que está o nosso livre-arbítrio, é ali que a gente consegue controlar as nossas emoções, processar informações diferentes, e essa estrutura só nós, seres humanos, que temos mais desenvolvido. Então é o nosso privilégio. O ser humano é o único animal, portanto, que pensa na vida dentro de uma estrutura num curso temporal, passado, presente e futuro. E a gente, a partir do que a gente viveu do passado e do que a gente está vivendo, a gente consegue planejar o futuro. E vai ficar importante essa informação quando a gente estiver falando dessa cobrança de produtividade. Então segura aí um pouquinho, é importante a gente entender que dentro dessa linha temporal só o ser humano pensa. Se você pensar em animais inferiores, o sapo, por exemplo, ele é um sapo, ponto final. Ele não se preocupa com o dia de amanhã, ele nem sabe que vai ter um dia de amanhã. O gato a mesma coisa, o cachorro a mesma coisa. O gato ainda é um ser um pouquinho que acha que é Deus, que manda na porra toda, então ele tem uma estrutura mental um pouco diferente. Deve ter, porque ele não é da Terra, ele vem de outro planeta. Quem é veterinário sabe disso. Mas voltando a falar sério, a gente sabe que é só o ser humano que consegue processar isso. E a partir desse processamento do passado, do presente e do futuro, que a gente consegue estabelecer uma razão pela vida. Então é aí que a gente consegue pensar: por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Por que eu estou vivendo? Os outros animais não fazem isso, simplesmente o pássaro voa e ponto final. Até alguns de nós dizem, a gente tem o costume de falar: gostaria de ser livre como um pássaro. O pássaro não é livre, ele não tem a opção de não voar. Hoje eu vou andando para o trabalho. Não vai, ele só vai voando, não é liberdade. Ele só consegue fazer isso porque a natureza fez isso, Deus planejou dessa forma. O ser humano é o único que consegue planejar o que vai fazer hoje, o que vai fazer amanhã. Portanto, o ser humano é o único que pensa na existência a partir de um senso, com uma finalidade. Por que eu existo? Deve existir alguma razão. E a partir daí buscar então um propósito de vida, que tem muita relação com a questão de produtividade, de eu manter a minha produtividade mais alta ou mais baixa. E por que isso é privilégio do ser humano? Porque só a gente tem essa região mais elaborada do cérebro. Então os pesquisadores costumam comparar essas estruturas cerebrais, as quais eu mencionei, desde então a entrada da medula no cérebro, dentro da caixa craniana, com essas estruturas. O tronco encefálico, que controla as nossas funções vitais, um pouquinho acima tem o sistema límbico, e a partir do sistema límbico foram sendo formadas camadas no nosso cérebro. E essas camadas foram sendo formadas ao longo de milhares, milhões de anos, para que a gente conseguisse ter essa estrutura cerebral a ponto de conseguir planejar o que a gente quer para a nossa vida, a ponto de buscar um senso de existência, uma finalidade, por que eu estou aqui. Então os animais inferiores, eles têm basicamente só até a estrutura do sistema límbico. E aí o processamento das coisas que a gente faz é dividido dentro dessas estruturas cerebrais. As diferenças são que quando eu evoco sinapses nessa região mais elaborada, que é o neocórtex propriamente dito, né, que é o que nos dá o senso de intelectualidade, de racionalidade, de planejamento e etc., a gente gasta mais energia. É um lugar onde eu escolho focar minha atenção em determinada atividade, quer dizer, é voluntário, portanto, mas ele é mais lento, ele é mais demorado, porque gasta muita energia para a gente conseguir. Então, quando você está, por exemplo, você que é estudante da Unesp de Jaboticabal, essa universidade fantástica que eu acho maravilhosa, tanto do ponto de vista de beleza mesmo, de estrutura, quanto de qualidade de ensino, né? Conheço diversos professores daí, já tive o prazer de fazer curso aí, gosto muito. Quando você escolhe estudar alguma coisa, se você está fazendo residência, graduação, pós-graduação aí na Unesp, então você está evocando sinapses aqui dessa região mais alta, do neocórtex. É muito
voluntário, você escolheu colocar a sua atenção ali para você conseguir se graduar, para conseguir terminar a residência, conseguir escolher o curso de residência que você vai fazer, a área da veterinária que você vai trabalhar, tudo isso é ali que você está evocando as sinapses. À medida que você vai fazendo esse tipo de estudo várias vezes, uma, duas, sequencialmente, então o cérebro passa a delegar essa função para regiões inferiores, justamente para aquelas regiões que eu mencionei anteriormente, a região do sistema límbico. Por quê? Porque ali o gasto de energia é muito menor, é praticamente zero. Então fica mais fácil, e eu gosto sempre de lembrar que a gente descende do homem das cavernas, que vivia de uma atividade incerta que era a caça. Então tinha dia que ele voltava com alimento, porque ele conseguia caçar, certos dias ele voltava machucado sem alimento, certos dias ele nem voltava, ele morria na caça, porque a presa tinha se dado melhor do que ele. Como a gente descende do homem das cavernas, que sobrevivia de uma atividade incerta, o cérebro faz de tudo para economizar energia. Vou repetir essa fala porque ela é muito importante para a gente entender o contexto quando eu estiver falando então da cobrança pela produtividade propriamente dito. O cérebro faz de tudo para que a gente economize energia, e uma dessas estratégias que ele faz é jogar todas as decisões que a gente tem que tomar, ou todas que ele pode jogar, ele delega para regiões inferiores do cérebro, especificamente a região do sistema límbico, porque o gasto de energia ali é muito pequeno. Então é mais fácil você pensar, por exemplo, que você está aprendendo uma técnica cirúrgica, quando você está na graduação, ou depois você está fazendo residência em cirurgia, no início você tem que ficar pensando, planejando o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer a tricotomia, a antisepsia, como é que eu vou fazer a medicação pré-anestésica, que fio que eu vou usar, o tamanho da lâmina de bisturi, como é que eu vou organizar um material cirúrgico dentro da mesa cirúrgica para ficar um negócio bonitinho, para poder passar na disciplina, inclusive. Você fica pensando uma vez, duas vezes, três vezes, quando você vai operar sozinho, você nem dorme de tanta preocupação que você tem naquilo. De repente você faz uma, faz duas, faz 10 vezes, você já começa a fazer aquilo com tanta naturalidade que ele entra no que a gente chama de automático. O que é entrar no automático? Quando a região do córtex, que é essa região mais evoluída do cérebro, passou a delegar essas informações para regiões subcorticais do sistema límbico. Quer dizer, eu já sei fazer isso, então já está tranquilo e favorável, eu não preciso mais gastar energia com isso. Daí você faz sorrindo, contando piada, conversando. Os grandes cirurgiões fazem isso. Obviamente que eles mantêm o grau de concentração ali, mas já é uma coisa tão natural porque eles treinaram muito, estudaram muito, e aí o cérebro já conseguiu delegar aquilo. E tem coisas que já nascem dessa estrutura cerebral subcortical, o sistema límbico, por exemplo, as emoções. Então a importância desse sistema límbico, ela é vital, inclusive para o processo de desenvolvimento, na evolução que a gente teve. Por quê? Porque essas estruturas do sistema límbico, mais especificamente as amígdalas corticais, que são as regiões que armazenam todas as nossas emoções, são formadas muito precocemente do ponto de vista embriológico. Então, quando o filete do sistema nervoso está sendo formado, as amígdalas já começam a ser formadas, porque assim elas já podem armazenar todas as emoções que a gente sente, ou que a nossa mãe sentia durante a nossa gestação. E aquilo fica armazenado por quê? Porque a partir de então, todas as nossas decisões dependem do nosso status emocional. Vou repetir isso também. Todas as nossas decisões dependem do nosso status emocional. Tudo que você vai deliberar, tudo que você vai decidir fazer do ponto de vista prático, ou quando você vai elaborar e tomar uma decisão para a sua vida profissional, que curso você vai fazer, vai abrir clínica, não vai, todas as decisões, que roupa eu vou pôr hoje para trabalhar, todas as decisões dependem das nossas emoções. Então, como as amígdalas corticais, que ficam presentes uma em cada hemisfério, são formadas muito precocemente, a gente armazena todas as nossas emoções que a nossa mãe já sentia, a gente também vai sentindo emoções à medida que a gente vai sendo gerado, que a gente nasce na primeira infância, etc. E aí tudo que você sentiu emocionalmente fica ali guardadinho, a tal ponto que quando acontece alguma coisa para você, que você registra aquilo pelos seus 5 sentidos, visão, audição, olfato, tato e paladar, ou o seu pensamento, aquilo vai
para o tálamo, que é uma região central no cérebro. O tálamo decodifica aquela informação em impulso elétrico. A primeira coisa que ele faz é jogar para as amígdalas corticais. É uma conversa interior para o teu cérebro falar assim: ei, a última vez que a gente passou por uma situação dessa, a gente sentiu prazer. Ei, a última vez que a gente passou por uma situação parecida como essa, a gente sentiu medo, a gente sentiu raiva, a gente sentiu culpa. Então, tudo que nos acontece, o primeiro processamento cerebral é emocional. Depois é que o tálamo vai enviar essa informação para a área de razão, de intelectualidade. Isso eu gosto sempre de deixar claro em todas as minhas falas, porque desde que eu descobri isso, estudando desenvolvimento pessoal e inteligência emocional, a minha vida meio que mudou, porque não existe essa questão de que o ser humano é um ser racional. Eu sou uma pessoa extremamente fria, todas as decisões que eu tomo são calculadas. Mentira! Mentira! Todas as decisões são emocionais. Depois o que a gente faz é arrumar justificativas racionais para validar aquela decisão que já foi pautada nas suas emoções. E depois dessa explanação maravilhosa, porque isso é lindíssimo, desse funcionamento, incluindo antropologia, fica claro a gente entender que todas as vezes que a gente está passando por um processo difícil emocionalmente, a gente tende a ficar menos produtivo. E essa pandemia é o exemplo clássico de uma questão difícil do ponto de vista emocional para todo mundo, porque a gente tem medos, receios, ansiedades, preocupações em todos os aspectos de vida, na saúde, nas finanças, no que vai ser daqui para frente. E agora, será que eu caso? Se eu não caso? Compro a bicicleta, monto a clínica, fecho a clínica, saio da residência, mudo de área profissional, continuo. E tudo que eu estou fazendo, será que eu vou pegar doença? Será que eu vou morrer? Será que meu pai, que é grupo de risco, vai pegar doença? Será que vai... Tudo está nos levando a evocar emoções negativas que estão presentes aonde? No sistema límbico, que é onde o cérebro tende a jogar, vou dizer, 95% das nossas decisões partem do sistema límbico. Portanto, há uma competição entre a emoção que você está sentindo e a decisão que você vai tomar. Eu sei que é bastante complexo, talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo sobre isso, mas eu espero ter sido didático o suficiente. Você pode colocar aqui nos comentários se você entendeu ou não, porque se você não entendeu, eu volto um pouquinho do trecho da explicação para ficar claro esse racional teórico que a gente vai começar agora a falar essencialmente do porquê a gente se sente cobrado socialmente e pessoalmente por melhor produtividade durante esse momento da pandemia. Por quê? Porque o cérebro, ao delegar a maior parte das funções para o sistema límbico, que é o local onde a gente gera as nossas emoções, e agora a gente está evocando emoções negativas majoritariamente, então a gente tende a não querer fazer as coisas. O cérebro, de novo, a estratégia, obrigado Carol pelo feedback, o cérebro tende a fazer com que a gente não gaste energia. De novo, a gente descende do homem das cavernas, que vivia da caça, que era uma atividade incerta. Então, tudo que o cérebro puder fazer para você não fazer agora, então eu digo que existe um canalha dentro de cada um de nós no sistema límbico, que é o local onde a gente evoca as decisões sem gastar energia. Por isso que o ser humano tende a procrastinar. Então quando você fala assim, puta, por que será que eu sou tão preguiçoso? Será que sou só eu que tenho preguiça de fazer as coisas e quero deixar para amanhã? Não, todo ser humano é assim. Alguns um pouco mais evoluídos conseguem tomar a decisão e fazer as coisas, mas eu também sofro com tendência à procrastinação, talvez esse seja o seu caso. E isso tem essa explicação biológica. O cérebro sempre quer que a gente deixe para depois o que a gente quer fazer agora. Por quê? Porque isso vai fazer com que haja economia de energia. Sempre que eu evoco sinapses na região do córtex, então, que fique claro isso, gasta-se muita energia. Você sabe que o cérebro é o sistema nervoso central, via de regra, é o sistema que mais consome glicose. Para quê? Para formar ATP, para gerar energia, para manter essa área do córtex ativa, porque é ali que a gente evoca as sinapses onde a gente tem gasto de energia. Como o cérebro acaba delegando boa parte para a região subcortical,
Então fica uma conversa interna. Só que a gente não olha no espelho e não fala assim, ah, Calês, o seu preguiçoso, seu covardão de merda, você tá querendo deixar para amanhã porque você é vagabundo, porque isso dói muito. Então a gente olha pro espelho e fala, eu mereço descansar. Eu mereço, eu trabalhei demais, eu tô muito estressado, eu mereço esse momento de relax agora, eu vou sentar na TV, deixa eu ver minhas redes sociais em paz, porque eu mereço. Presta atenção, a partir de agora, toda vez que você vier com esse papinho para você mesmo, que eu mereço descansar, saiba que é um canalha interior que mora em você e que sempre vai morar com você, ele nunca vai deixar de habitar o seu sistema nervoso central, para a sua vida inteira ele vai ficar falando o que você merece, então deixe para depois. É a mesma questão econômica que eu falei ontem na live com o professor Ronaldo Hertel, que é a mesma, eu mereço gastar um pouquinho, porque eu trabalho tanto, eu mereço fazer essa viagem, mesmo que eu parcele, eu mereço. Essa história de eu mereço é pura autossabotagem gerada por esse canalha que mora dentro de cada um de nós, que faz parte do processo evolutivo, que é o mesmo canalha que está falando para você agora. Não trabalhe, deixe para depois, está todo mundo, a gente não sabe o que vai acontecer mesmo. É estratégia cerebral para a economia de energia. Por isso que eu gosto de trazer isso à consciência. Agora você já sabe. E uma vez que você sabe como funciona, se você continuar fazendo, então daí é cara de pau. Aí não tem outro termo que eu possa usar para você. Depois que você, enquanto você não sabe como funciona, você ainda engole a história do eu mereço. Quando você já sabe que é assim que funciona, por uma estratégia de economizar energia. Agora, só que pensa o seguinte, lá na época das cavernas, realmente o cara não sabia se ele ia voltar com uma caça para ele, para a família dele, para a esposa e para os filhos, porque era o homem que saía caçar, ou não. Então justificava, né? Ele falar assim, puta, eu mereço, melhor a gente ficar quietinho aqui para economizar energia. Hoje você vai no supermercado, aliás, tem tele, você digita o dedo lá, vem comida para você. Então você tem energia suficiente para conseguir repor, para poder fazer o que você tem que fazer. Então, a partir de agora, bote um post-it lá na sua área de trabalho. Como eu tenho diversos ali, ó, eu afasto para você ver. Tá vendo quantos post-its todos me lembrando do meu propósito, do que eu tenho que fazer? Porque quando me dá aquela vontade de canalha, de parar de trabalhar, de não fazer, eu olho para aquele post-it. Vai parar de trabalhar mesmo? Vai assumir o canalha? Vai deixar ele vencer? Ou vai entrar em guerra com ele e vai falar, eu tenho que fazer, eu vou fazer. Então a questão é a gente tomar consciência desse sistema límbico. Por quê? Porque daí começa essa cobrança. E quando começa essa cobrança de produtividade, essa cobrança social e pessoal por produtividade em época de pandemia, eu vejo que tem duas formas de você encarar isso. Uma delas é a vitimização. Ah, puxa vida, estão me cobrando para trabalhar mais, estão me cobrando para estudar, mas puxa, eles não percebem tudo que eu estou vivendo aqui em Jaboticabal. Eles não percebem como eu estou sendo pressionado para fazer as coisas. E daí a gente se vitimiza e vem cá, só entre nós aqui. É gostosinho a gente se vitimizar, é gostosinho a gente se achar menor do que os outros, é gostosinho a gente ficar, e daí a gente vai entrando naquela postura corporal fetal, que você vai se aninhando e pensando, puxa, é só comigo que acontece isso, eles não têm complacência comigo, olha, eu mereço descansar, então está essa pressão social em cima da gente, pra gente produzir, etc, etc, etc. Veja bem, não é uma crítica pessoal, é só para você acordar, porque pode ser que esteja acontecendo isso com você, porque acontece com todo mundo. Quando a gente é cobrado, a gente tem duas formas de reagir. Ou você se vitimiza, e muitos preferem a vitimização porque acaba virando um meio de vida. Por quê? Porque algumas vezes que a gente se vitimiza, a gente ganha o quê? Afeto das outras pessoas. Ah, pois é, coitadinho, eu entendo, você só estuda. Nossa, realmente a sociedade está cobrando, você não precisa fazer tudo isso, você vai ficar doentinho. Então a gente ganha carinho, afeto, isso vira o quê? Recompensa.
E aí a gente acaba buscando por essa recompensa sem perceber. Presta atenção se isso não acontece com você ou se você não enxerga que isso acontece com outras pessoas, porque vira hábito. E hábito funciona desta forma. A gente tem um gatilho, a partir desse gatilho a gente cria uma rotina, que é uma resposta a esse gatilho. Essa rotina, via de regra, leva a uma recompensa. E essa recompensa, quando é boa, a gente passa no meio do caminho entre gatilho, rotina e recompensa a desejar ardentemente por aquela recompensa. Isso acontece com todo mundo, é assim o loop do hábito. Você pode ler o livro O Poder do Hábito e você vai ver que isso tudo está descrito lá. É maravilhoso esse livro, inclusive mudou a minha vida. Então é o gatilho, gatilho, rotina, recompensa. Gatilho, rotina, recompensa. Qual é um gatilho, por exemplo? Ansiedade, você começa a ficar ansioso. Qual é a rotina que algumas pessoas estabelecem? Vou comer doce. Qual é a recompensa? É o prazer que o doce leva, que o doce traz. E aí, à medida que eu percebo essa recompensa, o meu sistema nervoso central, a parte inconsciente, portanto abaixo do córtex, as regiões subcorticais, acabam fazendo com que a gente deseje ardentemente por essa recompensa sem perceber. E aí, sem perceber, eu estou ansioso, abro a geladeira como doce. Tenho a recompensa. Estou ansioso, abro a geladeira como um doce. À medida que o poder do hábito, Rodolfo, depois eu pego o livro ali no finalzinho para mostrar para vocês. Esse livro é sensacional. Ele vem com todos os artigos científicos onde o autor se embasou para poder escrever esse livro. É muito legal. E aí, uma das deixas ou gatilhos que a gente tem, inclusive, professora Ana Paula Sarraf, seja muito bem-vinda, obrigado pela sua presença. Uma dos outros gatilhos ou das outras deixas que a gente tem é justamente essa. Eu me sinto cobrado, a minha rotina passa a ser me vitimizar, a recompensa, alguém vem cá e me abraça e fala, não fique assim, tô vendo que você está triste, puxa vida, e aquilo me conforta. Então eu crio um vício de ficar me vitimizando. Não estou dizendo que seja o seu caso, mas talvez seja. Preste atenção, em algum momento da vida todos nós tendemos a nos vitimizar. O problema da vitimização é que você não enxerga onde é que você tem que mudar para conseguir outros resultados. E aí eu estava falando da vitimização como dois aspectos relacionados à cobrança social e pessoal pela produtividade durante o período de pandemia. Então, a gente tem dois caminhos. Um é a vitimização, o outro é a autorresponsabilidade. Sabe aquela história do Galvão Bueno? Vai que é tua, Tafarel, que virou um bordão? Goleiro da seleção brasileira, que foi tetracampeão em 1994 na Copa dos Estados Unidos, um dos maiores goleiros de todos os tempos do mundo, mas que não tinha o hábito de sair do gol. E o Galvão ficou com aquele negócio, vai que é tua, Tafarel, sai do gol e pega essa bola. É a mesma coisa que eu digo para você que está se vitimizando, se sentindo cobrado nesse momento por produtividade. Enxergue o seguinte, uma questão que depois que eu também comecei a olhar e entender isso, mudou o meu hábito, mudou o meu aspecto, mudou a minha vida. O lugar que você está hoje é fruto das suas escolhas passadas. Se você está num lugar bom hoje, e eu sei que você está, porque você está estudando na Unesp de Jaboticabal, me dirigindo a quem me pediu essa live. Agora, você que não é da Unesp, você que está em outro patamar, que já é professor, que faz outra coisa, ou que mesmo assim não é veterinário, você está hoje no lugar que você escolheu estar. Por quê? Porque o lugar que você está hoje é fruto das suas escolhas passadas. O problema é entender, por isso eu fiz todo aquele racional teórico no início daquela live. A gente escolhe de forma inconsciente. Por quê? Porque 95% das nossas decisões são tomadas de forma involuntária, por questão de economia de energia. Lembra? Eu falei? Só 5% das nossas decisões diárias a gente as toma evocando sinapses no córtex, que é um processo que gasta energia, que é lento, que é demorado, que é difícil. E justamente porque gasta energia, o cérebro passa a delegar a maior parte das decisões diárias para regiões subcorticais, onde você não tem consciência. Então o lugar que você está hoje é fruto das suas escolhas passadas. Se você não entender isso, mas eu não escolheu.
Escolheu, pode ter escolhido sem perceber, de forma inconsciente. Por quê? Porque nessa região subcortical do sistema límbico é também o local onde a gente cria as nossas crenças, o nosso modelo de mundo, as coisas que a gente acredita de nós mesmos e de outras pessoas. E aí a gente impacta os nossos resultados. Isso tudo é formado e descrito por estudos publicados em revistas internacionais de alto impacto. Não é nada empírico que eu estou falando, é tudo certificado. Quem quiser depois pode me pedir os estudos que falam disso. É muito interessante. Agora, enquanto você não tem consciência de que a maior parte das suas decisões é inconsciente, formada naquela região, então tudo depende do meio que você viveu, tudo depende dos estímulos que você foi tendo desde a sua infância, e tudo depende, inclusive, dos resultados e das emoções que você foi evocando. Algumas pessoas têm sorte, por exemplo, vieram do nada. Tem diversos filmes, diversos livros de pessoas que não tiveram estímulo porque são extremamente pobres e conseguiram reverter a vida e conseguir alcançar um patamar financeiro, social, intelectual muito alto, mas nem todo mundo consegue perceber isso. Muitas pessoas acabam vivendo, tomando decisões inconscientes e reclamando do lugar que elas estão. E aí depois ficam reclamando de que elas estão sendo cobradas demais. E aí entra no processo de vitimização. Então, o outro caminho é o processo de autorresponsabilidade. Mas para isso, a gente tem que parar e refletir. E esse é o grande problema. A gente não gosta de parar e refletir. Dá trabalho escrever as coisas, buscar por cursos de desenvolvimento pessoal, buscar por cursos de autoconhecimento, buscar por cursos de inteligência emocional. E aí as pessoas que fazem esse tipo de coisa, que começam a se abrir para esse universo de desenvolvimento pessoal, de entendimento de como as coisas funcionam, são as pessoas que conseguem decolar, porque o primeiro passo é entender. Cara, eu assumo que o lugar que eu estou hoje é fruto das minhas escolhas passadas. E daí você vai concluir comigo o óbvio. Então, onde eu quero estar daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, vai ser resultado das escolhas que eu tiver hoje. E as escolhas que eu tiver hoje, aí elas entram justamente no tema da live. Como é que você está reagindo a essa cobrança por produtividade? Você está se sentindo coitadinho, pobrezinho, eu estou sendo massacrado, eu não aguento mais isso? Ou você consegue entender que essa cobrança faz parte porque a gente está vivendo um momento de pandemia que mudou as relações mundiais e que tudo vai mudar, ninguém sabe como as coisas vão ficar. E cada um está num estágio de vida. Você pode estar na residência, na graduação, tem outros que podem estar no mestrado, no doutorado, tem outros que já são professores universitários, como temos alguns aqui na live, eu inclusive, tem outros que já são avó, tem outros que já ainda são filhos. Então o momento que você está não indifere, porque senão você vai ficar justo na minha vez foi acontecer isso. Então, justo na minha vez também foi acontecer. Eu estava bombando de treinamento presencial, todo mundo pedindo, porque a veterinária estava começando a acordar para a necessidade de buscar por aprendizado e desenvolvimento pessoal, que essas coisas a gente não consegue sozinho, e de repente veio a pandemia, eu tive que colocar tudo em stand-by. Obviamente, meu recurso financeiro diminuiu, eu tive que buscar outras alternativas. E eu também estou me sentindo cobrado por produtividade, eu também estou me cobrando por produtividade. Mas aí eu vou chamar a atenção e vou me dirigir especificamente a vocês do GEPA, né? Que são da Unesp de Jaboticabal, que me pediram essa live. A geração de vocês, todas as gerações, se você parar para pensar, geração X, geração Y, geração Z, geração A, que é essa que nasceu agora, mais recentemente, está com em torno de 9 a 10 anos, vocês fazem parte da geração Z, que estão ali por volta dos 20, 23 aninhos de idade. Aliás, hoje eu vi meu álbum de formatura, que saudade que me deu. Coloquei algumas fotos no grupo da família, todo mundo jovenzinho, minha tia, meu tio, meus primos, meus amigos e eu também. Eu estou falando para vocês especificamente. Então cada geração tem uma coisa boa e uma coisa ruim. Vocês são muito antenados com tecnologia. Se falar de aplicativo, se falar de transmissão de dados pela nuvem, fazer isso, vocês fazem o diabo. Vocês já nasceram meio que com o dedinho assim. Vocês estão muito antenados. Por outro lado, vocês têm que tomar cuidado, porque a geração de vocês é uma geração que quer tudo para ontem.
E a banda não toca dessa forma. Então, de novo, obviamente que quando a gente trata as pessoas como frutos de determinadas gerações, conforme eu falei, geração X, Y, Z ou a gente está colocando tudo dentro de um balaio só e dizendo que todo mundo é tudo igual, mas não é. Só estou dizendo, preste atenção, porque a tendência é que a geração de vocês, a quem eu me dirijo nessa live, mais especialmente, é uma geração tendenciosa a querer tudo para ontem, não estar acostumada a aguardar pelas coisas, querer tudo instantâneo. Tem muita gente que fala de forma pejorativa que é a geração miojo, bota lá na panela e já quer que saia pronto. As coisas não funcionam dessa forma, então tem que tomar um pouco de cuidado também para que vocês saibam quais são as qualidades que a geração de vocês tem e quais são as questões de olhar para dentro de si e tentar se reinventar, como diz a professora, minha queridíssima amiga Ana Paula Sarraf, de Curitiba. A gente tem que se reinventar. E mais do que se reinventar, a gente tem que nos amar. Vou falar a coisa mais importante da live agora. Se eu disser para vocês assim, para um momentinho, pega uma folha de sulfite, divide ao meio e na coluna da esquerda, pense nas suas qualidades, nos seus pontos fortes. Você pode escrever lá que você é bonito, que você é bonita, inteligente, que você é proativo, que você é cheiroso, que você é cuidadoso, amoroso, estudioso, inteligente. Bota todas as qualidades que você enxerga em você. E agora olha para essas qualidades. Não dá tempo de fazer essa dinâmica, mas essa é uma dinâmica muito legal que eu faço, inclusive, em alguns dos meus treinamentos, para a pessoa acordar para o que eu vou dizer logo em seguida. Aí você olha para aquilo, para todas aquelas qualidades, parêntese, algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de enxergar as próprias qualidades. Tenta não ter essa dificuldade agora. Tenta pensar no que as pessoas que convivem com você alertam você para as coisas que você faz bem feita de forma natural. Nossa, como você faz isso naturalmente. Nossa, como você cuida de um gato com tanta naturalidade. Eu não sei pegar em gato, eu fico cheio de dedo. Tem veterinário que é assim. Nossa, como você opera com tanta destreza, que facilidade, fica tão bonitinho os pontos que você dá depois. Nossa, como você faz cálculo na sua cabeça com tanta facilidade, eu tenho que pegar calculador e não entendo tanto. Nossa, como você consegue ver uma imagem de ecocardio. A Ana Paula hoje colocou uma imagem lindíssima de um eco que ela fez lá, eu ainda comentei na imagem. Como você tem facilidade, coloca isso do lado esquerdo. Para alguns minutos, contempla essas qualidades, esses pontos fortes que você tem. E agora eu vou te pedir o que você já deve estar imaginando. Na coluna da direita, coloca os seus defeitos. Você é preguiçoso, você é teimoso, você é grosso, você é intempestivo, você, quando fica cansado, ninguém te suporta, você é muito chorão, você é perfeccionista. Coloca lá os seus defeitos deste lado. E aí começa a olhar para essas duas questões. Deixa eu te falar o óbvio, que a gente precisa ser lembrado. O óbvio precisa ser dito. Você não é essas qualidades que você anotou do seu lado esquerdo. Tampouco você é os defeitos do seu lado direito. Você possui essas qualidades, dadas por Deus como um presente para você. E você também possui essas dificuldades que você precisa estar sempre atento, mas você não é nenhum dos dois. Onde eu quero chegar? Que para você se amar, para você aumentar a sua produtividade, o primeiro passo é você gostar de você mesmo. Porque muitas pessoas têm dificuldade de ter amor próprio e acabam não produzindo tanto na vida porque não conseguem enxergar o que elas têm de valor. E ainda que você tenha enxergado os seus defeitos, isso a gente chama no desenvolvimento pessoal como uma figura de linguagem que a gente traz do estudo da gramática, que é o anacolutio. Anacolutio, lembra de metáfora, hipérbole, aquelas coisas? Anacolutio é uma figura de linguagem que quando você escreve assim, quando eu estava chegando em casa, a frase muda completamente, quer dizer, são opostos colocados dentro de uma mesma frase. Esse é você, com qualidades e com defeitos, mas que você precisa enxergar todos eles e gostar de todos eles, porque mais do que as suas qualidades, mais do que os seus defeitos, você é fruto de um projeto de Deus, antes sequer
do espermatozoide da sua mãe ter encontrado, o espermatozoide do seu pai ter encontrado o óvulo da sua mãe, onde houve a concepção, Deus já tinha um projeto de vida para você e para a sua vida. Portanto, você precisa gostar das suas qualidades, gostar dos seus defeitos, não gostar dos seus defeitos no aspecto de deixa pra lá, eu sou assim mesmo, quem quiser que me aguente, que é a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Mentira, hein? Mentira, ninguém é obrigado a te aguentar. Essa máxima que muitas pessoas têm até hoje, infelizmente, é uma assinatura de analfabetismo emocional. Você está vivo, você está viva, então você tem a obrigação de tentar melhorar aquilo que você tem de defeito. Mas não com auto-chibatada, porque eu estou falando de autorresponsabilidade. E muita gente confunde ser autorresponsável, ou seja, olhar para os meus atos e conseguir olhar e dizer a responsabilidade é minha. Não estou falando em culpa, estou falando em responsabilidade. Algumas pessoas pegam a chibata e começam, eu não vou conseguir mesmo, isso não é pra mim, tá vendo só? Aí entra de novo pra vitimização. A autorresponsabilidade é você olhar com a mesma naturalidade para os seus pontos fortes e para aquilo que você tem que melhorar. Sim, esse é um aspecto na minha vida, da característica da minha personalidade, que eu tenho que sempre estar de olho. Por quê? Porque eu tenho dificuldade nisso. Mas independente dessa dificuldade, se você olha com desejo de melhora, fica mais fácil de você aceitar que você é um projeto de Deus e que Deus te ama incondicionalmente. E esse é o primeiro passo para a gente conseguir nos manter produtivos, apesar da cobrança ser chata e a gente não gostar. Mas toda cobrança vindo de forma boa ou ruim serve para nos motivar, para empurrar a gente para frente, para a gente continuar trabalhando e indo atrás de alguma coisa em busca de um resultado melhor, para que a gente consiga um resultado melhor na nossa vida. E agora eu entro com as dicas para você se manter produtivo nesse processo de quarentena. Então você também vai nos cobrar por produtividade. O tema da live é cobrança social e pessoal por produtividade durante a quarentena. E você vai dar dica para a gente se manter produtivo? Sim! Porque eu espero que vocês sejam uma geração de veterinários mais valorizados do que tem sido a minha geração. Eu espero que vocês sejam uma geração de veterinários que ganhem financeiramente mais do que a minha consegue ganhar, que seja mais valorizado pela sociedade. Então, sim, eu espero que você seja produtivo e que entenda que essa cobrança não é uma coisa ruim. Basta que você olhe para isso e perceba em você. Isso eu tenho feito de bom, isso eu não tenho. Faça uma autoanálise e veja onde você pode melhorar. A primeira coisa é o autoconhecimento, é a dica. O que é o autoconhecimento? É você entender justamente como é que você funciona. Cada pessoa tem um jeito de funcionar. Para começar, o relógio biológico de cada um é diferente. Tem gente que é mais produtivo de manhã, tem gente que é mais produtivo no final da tarde e à noite, como é o meu caso. E a gente sofre mais porque a sociedade coloca tudo dentro de um balaio, quer que todo mundo acorde às 7 da manhã e trabalhe até às 5, 6 da tarde, que aliás é uma das coisas boas da geração de vocês. Essas questões já estão sendo mudadas, já existem profissões hoje onde é possível você fazer o seu horário de trabalho. Então esse é um aspecto bom, inclusive, da pandemia, que é você entender como é que você funciona melhor, que momento do dia você está mais produtivo. Quais são os seus pontos fortes? O que você faz bem feito de forma tão natural que quando as pessoas elogiam, você inclusive não tem conhecimento e aquilo passa a fazer parte de você. Eu costumo sempre dar o meu exemplo. Eu não sabia que o que eu tinha de melhor era a minha didática. Eu fui saber disso a partir de quando eu me formei, em julho de 1995, que eu comecei a trabalhar com cardiologia e comecei a fazer os exames que eu faço até hoje e que alguns clientes começavam a me falar: nossa, você é professor, nossa, você fez mestrado e doutorado, que didática boa que você tem. Puxa, o meu marido estava doente, a gente foi no cardiologista e ele explicou pra gente, a gente não entendeu, agora você explicando a gente entendeu tudo. E eu não falo isso com soberba ou arrogância, eu falo como
um exemplo para você começar a prestar atenção. Você que ainda está na graduação ou na residência na Unesp, comece a prestar atenção no que as pessoas falam que você faz bem feito e aceite esses elogios, porque as pessoas com autoestima baixa, mas esse seria assunto para uma outra live, têm dificuldade para entender e aceitar o que elas fazem bem feito, porque a gente vive a cultura do vira-lata, especialmente no Brasil. Eu escrevi sobre isso numa resposta de um vídeo que eu coloquei. A gente vive a cultura do vira-lata do Brasil. É como se a gente fosse arrogante por admitir aquilo que a gente tem de bom. Arrogância é achar que eu sou melhor do que outros por ter aquela qualidade. Mas enxergar que eu tenho aquela qualidade é o primeiro passo para eu conseguir, inclusive, sucesso profissional e sucesso financeiro. Porque eu só vou conseguir o sucesso a partir do momento que eu conseguir colocar a serviço dos outros aquilo que eu faço bem feito. Propósito, que a gente vai falar amanhã no curso Evovet. Inclusive, para as pessoas que estão aqui assistindo essa live, eu já dou um spoiler. Amanhã é o nosso encontro mais profundo desse curso que a gente está fazendo online para buscar foco e disciplina. Amanhã vai bater lá no fundo da alma, porque é disso que eu vou falar. Então, enxergar os seus pontos fortes e saber eu faço isso bem feito, não quer dizer que você seja arrogante, quer dizer que seja um processo de autoconhecimento. A Cláudia, a Mília, a Andréia, as pessoas que estão no Evovet já estão se manifestando aqui. Então, o que você faz bem feito? E algumas pessoas não sabem, como eu não sabia. Eu fui começar, a Rita também, eu fui começar a entender a partir do momento que os clientes começaram a me mostrar. E aí, quando eles começaram a me mostrar 1, 2, 3, eu falei, caramba, todo mundo fala que eu explico bem. Eu sempre achei que isso era natural, porque a gente acha, se eu faço bem feito é porque isso é básico. Não é básico. Se você faz bem feito é porque Deus deu isso para você. Use disso, faça produzir isso em prol de outras pessoas. Então o primeiro passo para você conseguir multiplicar os talentos que Deus te deu, e existe uma parábola que Jesus fala especificamente sobre esses talentos. Não vou entrar nesse detalhe agora, mas se você conhecer um pouquinho da Bíblia, você sabe do trecho que eu estou falando, você vai ser cobrado por esses talentos. Para você multiplicar esses talentos, o primeiro passo é você entender, eu faço bem feito isso. Aqui está o meu nicho de vida. Aqui está o lugar onde eu vou ser feliz, onde eu vou prosperar. E aí, depois disso, de escutar isso dos clientes, foi que eu comecei a perceber, cara, eu gosto mais de explicar para o cliente o que o cachorro tem do que propriamente de atender. Não tem mal nenhum em enxergar isso. A sociedade precisa de gente que explique, que traduza conceitos dificílimos em questões mais palatáveis, como é o caso do Rodolfo Malagó, meu amigo que está aqui na sala, como é o caso da Ana Paula Sarraf, professora de cardio da PUC do Paraná, minha colega de cardio, inclusive. Então, enxergar isso é autoconhecimento, mas da mesma forma que você enxerga que você tem os seus dons, os seus pontos fortes, enxergue também os seus defeitos, aquilo que você precisa ficar sempre de olho, porque senão aquele canalinha que está dentro de você vai te convencer a fazer de errado. Eu também sei dos meus defeitinhos, então conversar naturalmente sobre o que eu faço de bom e o que eu faço de ruim é prova de autoconhecimento. A grande questão é que pessoas que têm bom nível de autoconhecimento, elas conseguem se manter dentro da meta de longo prazo que elas têm. Porque as pessoas que não têm autoconhecimento, elas se desviam muito da rota. Eu aceitei essa proposta porque a grana era boa. Mas isso está te desviando daquele caminho que vai te levar, que é onde você tem que chegar, que é o seu propósito de vida. Então, se você não tem autoconhecimento, você fica mais sujeito às intempéries, às turbulências da vida. Portanto, o primeiro aspecto é enxergar. Se você não enxergou ainda, não se desespere, porque isso acontece naturalmente no tempo certo, como aconteceu comigo. Eu já tinha uns bons 5 ou 6 anos de formado de veterinário quando eu comecei a sacar que eu gostava mesmo era de explicar as coisas. Daí eu procurei mestrado, fui fazer mestrado e doutorado já um pouco mais velho. Vantagens e desvantagens. Eu absorvi muito mais do que quem sai da graduação e já vai para o mestrado e doutorado. Mas eu também me fiz na vida um pouco mais tarde. Então tudo tem prós e contras, isso é importante. E aí enxergar, ter esse autoconhecimento é imprescindível para você se manter
produtivo. Depois, estabeleça a rotina no seu dia agora, durante essa quarentena. Coloque horários para fazer as coisas. Coloque horário para acordar, mesmo que você não esteja estudando tanto, trabalhando e etc. Não deixe você viver como se você tivesse de férias. A gente não sabe quando isso vai acabar. O ser humano é um ser de hábito, a gente precisa de hábito, justamente porque o hábito são aquelas decisões que a gente toma de forma inconsciente. Então, para a gente ter bons hábitos, a gente precisa poder manter isso. E aí, quando você deixa horários pré-estabelecidos para acordar, tomar seu banho, tomar o café da manhã, trabalhar de tanto a tanto, almoçar, trabalhar à tarde de novo, jantar e etc., a tendência é que você passe por esse momento de pandemia de uma forma mais tranquila e você se mantenha produtivo. E uma outra dica, tudo na nossa vida é em forma cíclica. Do mesmo jeito que a gente gasta energia para algumas coisas, a gente tem que repor esse nível de energia. E a gente repõe isso, inclusive, no nosso foco de trabalho. Então tem uma técnica chamada de técnica Pomodoro, talvez você já tenha ouvido falar, que foi desenhada por um italiano que estava na cozinha, olhando o reloginho lá dele, da mulher dele, não sei, de fazer a pizza e o macarrão e etc. E ele começou a estabelecer rotinas. Então são 25 minutos focado no que você está fazendo, estudando, montando sua aula, enfim, fazendo aquela atividade que demanda foco. 25 minutos. Aí você para 5 minutos, se espreguiça, desanuvia, sai de perto, vai para lá, levanta do seu ambiente, recicla a sua energia, daí você retoma para a sua atividade. Mais 25 minutos, mais 5 minutos parado, desanuviando, mais 25 minutos. E daí a cada hora você para 15 minutos, descansa um pouquinho mais. Isso mantém o teu cérebro mais produtivo. Dessa forma você vai conseguir manter uma produtividade mais adequada. Coisas que eu tenho falado em todas as lives e palestras, talvez se você tiver escutado alguma palestra ou live minha, hoje inclusive nesse mesmo momento está rolando uma outra palestra pelo VetStream Total, junto com Total Alimentos, que vocês vão poder assistir depois, para quem gostou dessa fala. Então, provavelmente o link vai ficar por alguns dias, onde eu falo de onde vem o sucesso. E eu dou outras dicas importantíssimas para você que está começando a sua carreira ou para você que quer mudar um pouquinho as coisas, vale bem a pena. É a meditação. Meditação é uma ciência, não tem nada... Léo Brandão, fala aí, meu amigo. Obrigado pela presença, muito me honra você aqui. A meditação é uma técnica científica para você se manter focado. A nossa mente, ela é uma fábrica de pensamentos. Se você parar e observar, o pensamento viaja, uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra e etc. Então você fica dessa forma. Isso dificulta você manter o foco. A meditação é justamente uma técnica científica que te coloca concentrado em determinadas coisas. Na respiração, por exemplo. Manu Tupan está dizendo que não sabe meditar. Ninguém sabe meditar, Manu, mas é muito mais simples do que você possa imaginar. Por exemplo, preste atenção no seu ciclo respiratório. Conta até 4 na inspiração, conta até 8 na expiração. Ou até 3 na inspiração, até 6 na expiração, dependendo do seu volume corrente, da sua capacidade pulmonar. Então coloca um timer no seu relógio, coloca 2 minutos para começar e fica 2 minutos prestando atenção. 1, 2, 3 na inspiração, 6 na expiração. 3 na inspiração, 6 na expiração. É natural que o teu pensamento divague em algum momento e vá buscar por problemas. Quando você perceber que o teu pensamento divagou, pode traz de volta ao processo respiratório. Esse aspecto de você perceber que o pensamento divagou e trazer ele de volta, ele aumenta a velocidade das sinapses no cérebro. Tem um estudo muito legal que fala disso. Como a gente já está terminando a live, já estamos quase nos últimos minutos, eu não vou especificar esse trabalho, eu já falei em diversos vídeos. Se você quiser, depois pode me chamar em inbox. Uma outra técnica de meditação é a da respiração quadrada. O que é isso? Então você conta até 3 na inspiração, segura o ar dentro dos pulmões, conta até 3 de novo, solta o ar dentro dos pulmões, contando até 3, segura o ar com os pulmões vazios, conta até 3. Daí inspira contando até 3,
segura o pulmão cheio contando até 3, solta o ar contando até 3, segura o pulmão vazio contando até 3. E imagina o seu dedo fazendo assim enquanto você está meditando. Isso é meditar. E também, obviamente, que tem a meditação mindfulness, que é prestar atenção no seu momento presente. Para quem quiser essa meditação, eu tenho passado e feito propaganda com o maior prazer são 8 áudios, é um áudio por dia, por 7 dias, e aí são 2 meses de meditação. Se você quiser, Manu, você que falou que tem dificuldade, o Léo que falou que usa um aplicativo também, que deve ser bem legal, não conheço esse aplicativo, obrigado por partilhar também, pode me pedir no meu WhatsApp, tem que ser pelo WhatsApp porque são áudios, eu não consigo mandar pelo direct, mas vou passar meu celular aqui, eu estou tentando digitar, agora consegui, ó. Esse aqui é meu celular para quem quiser me pedir os áudios da meditação. É muito legal. Dura 5, 10 minutinhos no máximo. 12997860640. Esse aqui é o meu WhatsApp. Se você tiver interesse, me manda um WhatsApp que eu te passo esses áudios e você começa a meditar. É um mínimo de esforço. Isso ajuda você a manter foco e aumenta muito a produtividade. Também não podia deixar de dar a dica de oração. Buscar por Deus, aquele que é o nosso Criador. Isso também ajuda a serenar a mente, ajuda a gente a entender que a gente é fruto de um Criador e que a gente também merece ser amado, merece trabalhar, merece conquistar as coisas. Isso vale muito a pena. E, obviamente, as dicas mais relacionadas ao básico. Cuidar da sua alimentação. Nesse processo de quarentena que você está dentro de casa, trancado, é muito mais fácil você ficar comendo o dia inteiro porque o acesso à comida é muito maior, é muito mais fácil. Coloca timer, que vai te dar o direito de ir lá e comer ou mastigar alguma coisa. Então você deixa de ir, criar o hábito e tá toda hora assaltando a geladeira. E exercício físico. É outro aspecto também que eu falo em todas as lives, em todas as palestras, para aumentar a produtividade, para você poder se manter saudável com a cabeça boa, porque isso libera os neurotransmissores de motivação, de bem-estar, além de deixar o seu corpo bastante produtivo. O Instagram está nos dizendo que já está encerrando a nossa live. Eu agradeço muitíssimo o convite do GEPA, da Unesp de Jaboticabal. Fico muito lisonjeado, espero ter ajudado e alcançado vocês nesse tema que vocês propuseram. Cobrança por produtividade, cobrança social e pessoal por produtividade na época da pandemia. Eu estou aqui para, se eu puder ajudar de qualquer forma, eu estou sempre por aqui. Segunda-feira, às 21 horas, todas as segundas-feiras, nós temos live. A próxima segunda vai ser um tema bastante legal, onde eu vou falar de olhadinha. Para vocês que estão começando agora, que são residentes da Unesp, ou graduandos, ou pós-graduandos, sabe aquela história? Doutor, posso dar só uma olhadinha? Esse assunto é muito importante. Vai ser o tema da nossa live na segunda-feira que vem, às 21 horas. Vai ser um prazer muito grande ter vocês lá. Eu estou sempre por aqui no Instagram. Quem quiser me seguir, divulgar o meu trabalho, eu agradeço muitíssimo, porque é um trabalho que eu espero alcançar muitos veterinários para que essa geração vindoura seja melhor, mais enriquecida em todos os aspectos, inclusive financeiramente, do que tem sido a minha. Muito obrigado. Eu não consegui ler todos os comentários por questão de tempo. Eu vou falando desembestado desse assunto pelo qual eu sou extremamente apaixonado, e aí se eu paro para ler os comentários eu acabo desfocando um pouquinho. Mas eu vi que a Jepa agradeceu aqui, gostaríamos de agradecer, disponibilizar seu tempo para nos dar esse conhecimento precioso. Temos certeza que todos estamos saindo motivados. Docentes vão tirar proveito disso também. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Um beijo grande no coração de vocês. Seguimos juntos. Fiquem com Deus. Bom descanso.